Estamos começando mais um programa Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje abordaremos o tema vocação. E para isso contaremos com a participação de Ana Mercedes Bahia Bock, que é psicóloga, professora no curso de Psicologia e no pós-graduação em Psicologia da Educação e membro da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia. E Rogério Duran, psicólogo, orientador profissional do NASCE, Orientação Vocacional, consultor da seção Consulta e Orientador do Guia do Estudante, Internet, da Editora Abril e também professor universitário. Os dicionários definem vocação da seguinte forma: é uma inclinação ou talento especial para o exercício de certa profissão ou atividade. É uma tendência natural, é uma disposição ou pendor, uma predestinação, disposição natural até para a vida religiosa. Poderíamos pensar, existe essa tal de vocação? O que vocês teriam a dizer a respeito disso? Então, eu acho que esse é um termo que ele é capital para ser discutido quando a gente discute a orientação profissional. Tradicionalmente, nesse campo, a orientação costuma ser chamada de orientação vocacional. É a forma como o senso comum trata este processo. Mas ele é um termo perigoso, porque a ideia de vocação, como mesmo a definição do dicionário traz, é de que existe uma tendência inata, existe algo natural, existe algo que é uma predestinação, um destino já formatado para o sujeito quando ele nasce, que o orienta para seguir uma determinada carreira. Esse é o grande risco. Do ponto de vista com o qual a gente trabalha, a forma como a gente discute, a gente desconsidera que haja qualquer tipo de predestinação, que haja qualquer tipo de orientação inata, né? Acho que a gente pode, ao longo do programa, apresentar os argumentos para isso. E a gente prefere pensar que a única vocação que o humano teria seria exatamente de não ter vocações. Porque a gente não está predestinado como a abelha a fazer mel, como a formiga a caminhar naqueles carregando, né, para o formigueiro, como os animais. Todos teriam efetivamente uma vocação porque não escapam disto e é natural. O humano teria rompido com essa limitação natural no decorrer do desenvolvimento da humanidade e a vocação dele ou é não ter nenhuma vocação ou poderia se dizer ainda ter qualquer das vocações. A gente está com a possibilidade aberta, como seres humanos plásticos, podemos, as mais variadas atividades, habilidades, capacidades, a gente pode desenvolver. Então, é sempre preferível não trabalhar com a ideia de vocação como uma predestinação, como uma coisa natural, como você leu aí, porque ela é limitante na orientação profissional. Quer dizer, as pessoas não nascem com inclinações ou tendências, é isso que poderíamos... É isso. E eu acho que é também interessante que a gente resgate um pouco a história da utilização desse termo, não é? Efetivamente, o termo, a origem do termo, vem de uma palavra em latim que chama vocare, que é vocare. Vocare é um chamado, né? E ele entra, digamos, no circuito da linguagem a partir da visão religiosa que existia até a Idade Média, né? A ideia de chamado divino, é chamado para que você siga o seu destino, realize aquilo que está como potência humana e divina dentro de você, não é? Isso ainda é utilizado, né? Quer dizer, você tem os atos vocacionais nas igrejas, né? Em que o padre chama as pessoas que teriam uma certa vocação para seguir a carreira do celibato, etc., né? Mas, efetivamente, esse termo começa a ser utilizado a partir da Revolução Industrial, né? Quando até então você tinha ofícios muito simples, né, em que não havia necessariamente um saber muito especializado para ser acumulado, né, você não tinha muito essa escolha, né? Na verdade, você não tinha muita escolha, não só porque não existiam ofícios muito elaborados, como também não existia nem possibilidade de mobilidade social, não se atingia a profissionalização através do estudo, por exemplo.
A partir do momento em que você tem a divisão social e técnica do trabalho, né, da Revolução Industrial, os ofícios vão cada vez mais se especializando e aí então começa a se pensar o que é que determina a pessoa ir para um determinado ofício. O que acontece é que há um descolamento da história agora, né, nesse momento, da história individual e da própria história da constituição das profissões, a partir daí, e aí então cria-se essa ideia mágica, né, de que existem algumas pessoas que vão vingar em determinadas profissões que trazem consigo certa tendência, né? Só para complementar, a gente considera que existem 3 mitos efetivamente ligados a essa ideia de como é que eu escolho, né? Um é o mito da vocação, do que assim, eu nasci para alguma coisa, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir uma coisa que eu não sei de mim mesmo, que talvez seja feito a partir de um teste, de uma avaliação de alguém externo, que vai me dizer aquilo que eu sou, o que por si só já é meio paradoxal, né? Um segundo mito é o mito do estalo. Em um determinado momento vai acontecer uma reconfiguração na minha percepção de mim mesmo ou da realidade, e eu vou descobrir aquilo para o qual eu fui vocacionado, né? E um terceiro é que talvez eu ainda não esteja pronto para isso. Eu sou muito jovem, e aí a partir de um certo momento, quando eu amadurecer, esta vocação vai ser realizada. De qualquer maneira, são visões mágicas, eu diria, né? Perfeito. As famílias, muitas vezes, ou quase sempre, identificam nos seus filhos pequenos algumas habilidades, né? Como ele desenha bem, como ele fala bem, como ele joga bem futebol, ele é bom nas contas, e muitas vezes aí já até aponta alguma profissão. Isso, então, podemos dizer, não vem com essa pessoa, não é natural, ela não nasceu com isso. Não, ela nem poderia ter nascido com isso, né? Porque fazer conta, desenhar bem, são coisas que os humanos inventaram muito depois deles aparecerem como humanos, né? Então, assim, são habilidades que são capacidades, são atividades que a humanidade vai inventando. E é interessante pensar que ela, ao mesmo tempo em que ela inventa uma determinada atividade, ela, ao mesmo tempo, ela vai desenvolvendo a capacidade para aquela atividade. As duas coisas é como se a gente tivesse assim, são inventadas ao mesmo tempo, né? Portanto, é difícil imaginar, tem vocação para música, o dom nasceu com capacidade para música. Não nasceu, música é inventada depois. No entanto, se pode pensar, tem um ouvido, tem uma capacidade de discriminação dos sons, existem algumas coisas que poderiam ser indicadas como por detrás do saber lidar com a música, né? Mas tudo isto pode ser absolutamente pensado como desenvolvido no humano. Se você pega lá uma criança e dá iniciação musical, começa desde cedo, ela desenvolverá uma capacidade para a música, pode ter uma diferença com a outra, que tem um ouvido, ouve melhor, discrimina melhor, e essa poderá ter mais facilidade, a outra que pode ter mais habilidade com as mãos, decorrente de atividades que elas fizeram pequenas, enfim, algo que vai se constituindo nos sujeitos e que depois de um certo tempo você chama de vocação, mas que não nasceu com ele, não é natural. E isso é importante na orientação profissional. Por quê? Porque as pessoas pensam que elas têm que descobrir a profissão para a qual que ela saiba fazer, né? Que ela tenha a vocação. Quando na verdade é o contrário, ela tem que buscar a sua profissão e buscar quais são as habilidades, as necessidades que aquela profissão traz, as atividades que ela vai ter que desenvolver e procurar desenvolver aquelas capacidades. Senão a gente fica invertido, né? Fica como se a gente tivesse que descobrir a profissão e não construir a capacidade de ser aquele profissional. Queria complementar o que a Ana está dizendo, tipo assim, a Ana apontou de uma maneira legal essa ideia de que se você estimula uma criança a ter uma percepção musical, de repente ela tem uma possibilidade maior de se tornar músico, né? Mas eu acho que isso nem acontece de forma tão direta, não é? Quer dizer, primeiro que se de fato alguém nasce com alguma capacidade de discriminação de sons maior, isso não significa que ele tem que ser músico. Não é? Segundo, que esta criança, por exemplo, pode nunca ter tido aulas ou ser estimulado para gostar de música, mas ela convive, ela ouve a mãe cantando para o irmão menor, ela se encanta com o rádio, é um momento em que ela está mais relaxada e aí ela vai gostando e vai desenvolvendo esse prazer.
E por último, né, eu acho que a gente tem que trazer aqui um termo que a gente usa, que é profecia autorrealizadora. Né? Então o pai ou a mãe chega e fala, olha como esse garoto é bom em matemática. Né? E se ele não era, ele virará. Né? A relação é atravessada por afeto, existe uma expectativa depositada ali, ou existe uma valorização por parte dos pais de algum tipo de atividade, e a criança acabará se tornando, em parte, aquilo que está sendo desejado, ou que está sendo investido em termos de energia sobre ela. Né? Então é muito difícil fazer essa separação. O fato é, então, que ao invés de descobrir algo que é mágico, ou que está lá escondido de si próprio, o mais interessante... Pensamento escondido. Então, eu acho que o mais interessante é justamente fazer esse processo de resgate da história, tentar identificar a origem dos interesses, como é que surgiram essas habilidades na sua própria história e se de fato aquilo permanece como interesse para o futuro, porque efetivamente o ser humano não só foi sendo construído, como continua sendo construído daqui por diante. Eu tenho essa possibilidade, em alguma medida, efetivamente, né, de reconstruir a minha história para o meu futuro. Em alguma medida, porque eu digo que tem outras limitações, que são limitações econômicas e... Né, Então, eu queria entrar um pouco mais por aí e conversar. Existem diferenças individuais. Né? Vamos pensar, tem pessoas que desenham, tem pessoas que são boas em matemática, uns são tímidos, outros extrovertidos, outros são capazes de dançar bem. A pessoa não nasceu para isso. Parece que isso já está. Como é isso? Como se constrói isso? Como aparece isto? Como aparecem as diferenças individuais, então? Como é que a gente podia falar sobre isso? Então, existem algumas leituras que gostam de pensar um processo em 3 etapas, assim, em 3 âmbitos. Um que seria o processo de humanização. Quer dizer, nós nasceríamos candidatos à humanidade. Por que candidatos à humanidade? Porque a humanidade é uma coisa construída. Né? E nós, como espécie humana, ao nascermos, seríamos candidatos, porque temos lá as condições orgânicas, neurológicas, para desenvolvermos aquilo que a humanidade antes de nós desenvolveu. Então, esse processo seria de humanização. Um outro processo é o de socialização, que você, ao se humanizar, você também se socializa, ou seja, aprende, se apropria, se incorpora a uma determinada cultura, de um determinado grupo, que é aquele no qual você vive, com seus valores, com seus rituais, com seus hábitos, com sua cultura. E um terceiro processo que seria de singularização ou individualização, que é o sujeito, ao se apropriar da humanidade, do grupo, da cultura social, do seu grupo social, ele faz isso de uma forma muito própria. Ele vai organizando esse conjunto, ele é ator nisso, ele é protagonista no seu próprio desenvolvimento. Então ele vai fazendo isso se tornar a sua individualidade, a sua singularidade. Então daí as diferenças e as semelhanças, porque a gente fica muito atento na nossa modernidade às diferenças individuais, mas se a gente arrolar, nós temos tanta coisa igual, né? Porque nós estamos no mesmo processo de humanização e de socialização. Então, quando a gente fala jeitinho brasileiro, por exemplo, ou o brasileiro gosta de futebol, nós estamos percebendo que um conjunto enorme da humanidade tem uma cultura, tem uma apropriação muito semelhante, de coisas muito semelhantes. No entanto, nós percebemos diferenças individuais, até torcer para times diferentes, né? Então, isso permitiria a gente entender que há sempre um processo ao mesmo tempo de humanização, socialização e de individualização e singularização. Isso faria as diferenças individuais. Gostaria de complementar? Não? Não. Dom é diferente ou é igual? Estão falando da mesma coisa? De vocação, talento, aptidão natural? Esses são meio que intercambiáveis, né, no cotidiano, as pessoas dizem. Mas é algo como também uma habilidade especial de um sujeito, como a possibilidade de ter um ouvido absoluto, como a gente diz. Né? O sujeito tem dom para alguma coisa. De fato, é meio que utilizado da mesma maneira. Né? Eu acho que é importante dizer que, assim, nós temos um corpo. Né? Nós temos um corpo que tem um cérebro, que tem um sistema nervoso, que tem um funcionamento. Esse corpo, ele se desenvolve
na cultura. Ele tem lá o seu potencial humano, né? Esse candidato à humanidade, é sinal de que a gente reconhece que algumas coisas nós não vamos conseguir fazer. Para voar, nós tivemos que inventar asa delta, avião, porque a gente não tem a asa. Pode ser que daqui a pouco, né? Por enquanto a gente ainda não tem. Um clonezinho. Pode, um clone, quem sabe, né? Alguma modificar. coisa que se adapte ao corpo, né? Com certeza poderá ser inventado. Mas a gente tem limitações. Eu acho que o de voar é uma boa, é claro, mas a gente pode pensar isso em tudo. A gente, por exemplo, não tem condição ainda de olhar em 180 graus, né? A gente olha e vê assim, né? Tem animais que vêm numa circunferência maior. Então, são questões do corpo, da capacidade, da espécie. Essas coisas, elas estão ali, vivendo aquela vida, portanto, tomando forma naquela cultura, naqueles valores, naquelas ideias, naqueles hábitos, está tomando forma, o corpo está tomando forma e o mundo está tomando forma de acordo também com as limitações que esse corpo apresenta. Então, é nesse encontro também que a gente pode falar de algumas singularidades, porque tem gente que sente, se você bate assim, fala, nossa, me dói tanto quando pega, quer dizer, tem pele diferente da outra, tem olho diferente. Eu sou uma pessoa míope, né? Eu me lembro do dia que eu botei óculos pela primeira vez, eu falei, nossa, o mundo é outro. Eu tinha 14 anos, eu falei, o mundo é outro. As cores são diferentes do que eu enxergava. Então, isso é sinal de que as pessoas estão ali no mundo, vivendo esse mundo diferentemente, também por causa do seu corpo, da sua materialidade, da materialidade que vive o mundo, né? Não, mas eu acho que ainda aí a gente precisa considerar outros elementos que são efetivamente de ordem da construção social. A gente costuma dar um exemplo, Ana, para os jovens, assim, falando assim, tá bom, existe alguma tendência, alguma formatação do corpo que o caracteriza como especial para alguma coisa? E aí o exemplo que a gente dá, por exemplo, é dos jogadores de basquete da NBA. Né? Quer dizer, os homens de mais de 2 metros de altura, super desenvolvidos do ponto de vista da musculatura e tal. E aí você fica pensando, aquele garoto nasceu para ser jogador de basquete e tal, né? E os coitados dos rapazes que têm 1,60 m, 1,65 m... que é o brasileiro, até 1,75 m. Pois é, né? Então se sentem excluídos e falam assim, de fato eu não nasci para ser jogador de basquete. Né? Não nasceu porque a gente não inventou o basquete por categoria. Porque o boxe existe. O boxe existe até 65 quilos, claro, até os 70 quilos. E aí você tem boxeador, você não vai botar um rapaz de 120 quilos para lutar com um de 60, né? Claro, como você não deveria jogar basquete assim, mas você poderia criar categorias. Quer dizer, a gente pode efetivamente subverter a natureza. Eu acho que é isso. Né? Mesmo na limitação corporal, eu diria, né? Vamos pegar no caso de deficiência física. Temos aí as Paralimpíadas, sim, que mostram que pessoas que, por deficiência física ou cognitiva, mental, não teriam nenhuma condição, né, de nadar, e estão disputando e fazendo coisas e superando as suas dificuldades físicas. Sim. E quando você pudesse olhar, você fala, nossa, improvável isso acontecer. Quer dizer, mesmo nos casos físicos, a gente pode apontar isso. Sabe que eu acho que é assim ainda, né? Não sei se eu estou mudando o tema ou a linha da discussão, mas é assim. Quem pensa a sua escolha como um ato vocacional, como um chamado interno, chamamento, considera que assim, se ele não descobrir essa sua tendência natural, ele vai ser muito triste. Infeliz. Vai ser infeliz, pobre. Não vai contribuir para a mudança da sociedade. Exatamente, né? Então, é simples, quer dizer, quem nasceu para, de repente, trabalhar com informática, né? Quem nasceu com esse dom para trabalhar com informática, só vai ser feliz se trabalhar com isso, efetivamente. Eu fico imaginando o que acontece com as pessoas, o que aconteceu com as pessoas durante toda a história da humanidade em que não existia informática. As pessoas, portanto, a humanidade deveria ser muito triste. Assim, as pessoas deveriam ser... Não, e se pensa até que estava lá, já estava lá guardado como possibilidade e que um dia se revelou. Né? E aí você empobrece, inclusive, a leitura que você faz da humanidade, exato, porque a humanidade é descoberta, é invenção permanente, né? É infeliz pensar que a gente tem que responder a um chamado. Exatamente. Né? Então, vamos pegar alguns casos de jovens, né? Um caso bastante comum hoje, a engenharia
está muito valorizada pela mídia e muitas pessoas hoje retomam a ideia de serem engenheiros por causa disso, retomam a ideia de fazer engenharia. E aparece a questão, eu não tenho lá muito jeito com a matemática e a física, né? Minha experiência escolar me mostra que, entre aspas, alguns dizem, eu não nasci exatamente para isso, né? Entre aspas, nós já vimos que não é bem isso. E aí, o que ele poderia fazer? Ele pode ser engenheiro? O que vocês acham? Pode. Pode? Pode, claro. Talvez ele tenha que fazer um pouco mais de esforço, porque ele ainda não desenvolveu a sua capacidade de trabalhar com cálculos mais elaborados. Vai ter que estudar mais, vai ter que demorar um pouco mais, talvez pegue uma DP na faculdade. Né? E eu tive casos, inclusive, de um rapaz que... posso contar rapidamente caso de um jovem que... durante o processo, contou que sempre foi pessimamente, o rendimento péssimo em matemática, né? Principalmente em matemática. Mas durante o processo ele construiu a opção para ele de engenharia ambiental, né? Nós conversamos bastante sobre isso. Depois de uns 2 anos e meio, ele entrou em contato novamente e mandou um e-mail dizendo, Rogério, rapaz, estou super feliz, estou aqui fazendo engenharia ambiental, estou na Federal, numa Universidade do Nordeste, que eu não me recordo agora, né? Consegui entrar, estou indo para o 3º ano, eu estou com 4 DPs, mas eu estou indo bem, assim. Quer dizer, é uma possibilidade que ele vai ter, a possibilidade de ele conseguir, inclusive, superar isso. Claro. Né? Eu acho que assim, estou inteiramente de acordo, mas só para poder colocar também um outro lado, que é assim, também considerar na escolha... se eu estou disposto né, a fazer ter esse esforço, a me dedicar a isso, ou se existe alguma outra atividade que possa me atrair mais. Por isso que é interessante pensar que na orientação profissional, em vez de pensar minha vocação, eu tenho que pensar minha história, né? As disciplinas que eu gostava na escola, no que eu fui bem, o que minha mãe e meu pai me valorizaram, né? Disseram se eu desenhava bem, se eu lembro, pequena, minha filha, eu precisava desenhar uma cozinha para entregar um marceneiro para ele fazer uma cozinha para mim. Eu não conseguia fazer esse desenho, né, tinha uma quina, assim, tinha que dobrar na perspectiva. Então, minha filha pequena olhou o meu desenho e falou assim, mãe, a cozinha não é assim, ela é assim. Eu falei, mas eu não sei ficar assim no desenho. E ela desenhou, ela era pequena, acho que ela tinha 10 anos. Então, assim, aí a gente fala, como ela desenha desde pequena. Então, considerar isso, você não precisa chamar isso de vocação, você tem a menor necessidade da noção de vocação. Mas, assim, de resgatar as coisas que ela não trabalha hoje com desenho. Eu ia te perguntar, arquiteta, designer? Ela não trabalha com desenho. Né? Mas, enfim, talvez tenha aproveitado essa capacidade para o cinema, ela trabalha com cinema. Então, acho que é importante a pessoa resgatar a sua história, as suas habilidades, o que gostou de fazer. Eu queria complementar, que eu acho que assim, além de resgatar a sua história, eu acho que é importante também a pessoa refletir sobre a história da profissão, ou do mercado, ou do funcionamento, né, da estrutura. Porque, veja, você fala da engenharia, né? A engenharia, no começo da década de 80, eu fiz 2 anos e meio de engenharia, né? No comecinho da década de 80, e eu tinha interesse em fazer engenharia civil. E os meus amigos todos, a gente optava no 2º ano, né? Os meus amigos que eu tinha feito lá falaram, Duran, você é louco, imagina, não faça isso, engenharia civil não tem emprego, o Brasil estava numa recessão danada econômica, né? Década de 80, é isso? Comecinho da década de 80, hiperinflação, aquela coisa toda. Eu falei, é verdade, não vou fazer civil. Fui para mecânica, não me formei, fiquei 2 anos e meio, depois mudei e fui fazer psicologia. Não por isso só, mas afinal, né? Ou então você ouve, por exemplo, que a engenharia de petróleo é a engenharia do futuro e você tem um enxame de alunos indo buscar a engenharia de petróleo em função da exploração do pré-sal, quando na verdade a gente nem sabe como é que vai ser essa exploração, se vai comportar ou não, se vai ser um modelo de parceria com empresas estrangeiras. Se vem técnicos, engenheiros de fora. Então, essa reflexão é importante também, porque senão você acaba virando uma escolha basicamente puramente subjetivista. Quando, de fato, você precisa fazer uma transação, você precisa negociar com a realidade a possibilidade de você efetivar um certo tipo de desejo, um certo tipo de interesse, né? E para isso você precisa fazer esse tipo de reflexão sobre a história das profissões ou do funcionamento do trabalho e tal. A ideia da vocação traz coisas interessantes. Eu tenho
uma pessoa que manda uma dúvida, que diz o seguinte: como eu não consegui, eu não tenho nenhuma vocação, eu preciso começar a pensar o que eu vou fazer. Por que não ter uma vocação? Qual é o passo? Qual é o método que eu faço para escolher? Como se dissesse, se eu tivesse vocação, eu não tenho escolha, né? Essa pergunta. O que eu faço, então, já que eu não tenho vocação nenhuma, não reconheço, o que eu faço? A ideia da vocação traz isso, né? Nem escolha há, não é? Traz essa limitação. Primeiro que você passa para um terceiro a descoberta da sua vocação. Então você vai, procura um profissional que possa te dizer qual é a sua vocação, porque é alguma coisa, ainda tem isso, né? A vocação é uma coisa desconhecida do sujeito, né? Ele precisa de alguém que diga para ele. Então, a pessoa que reconhece que ela não tem vocação, nossa, parabéns, cara, porque assim, você tem o teu futuro na tua mão. Você pode escolher tudo, qualquer coisa, né? Tá tudo como sua possibilidade. Então eu acho bastante interessante a gente ir abolindo aos poucos essa ideia para que a gente possa pensar o sujeito, a orientação profissional, uma das tarefas dela é fazer com que o sujeito se perceba protagonista, ator da sua própria escolha, da sua própria construção, da construção dele como um profissional. Agora, acho ótimo. Vamos reconhecer que isso não é fácil. Não é fácil. Porque, puxa vida, que bom se de repente alguém descobrisse dentro de mim aquilo para que eu nasci, que você fez. É fácil, indolor. Exatamente, não é indolor, né? Porque além de você fazer uma reflexão sobre sua própria história, além de você pensar a realidade da dinâmica do trabalho na sociedade, você tem um outro elemento que é bastante difícil, porque quando várias possibilidades se apresentam então para você, efetivamente você tem que fazer uma escolha. E escolher, em parte, é doloroso, porque você acaba se projetando, se identificando com várias possibilidades de futuro, e na hora que você escolhe uma, você está eliminando as outras. É como se você perdendo, né? E isto vai além do que a tua atividade puramente racional, né? Isto envolve um lado afetivo, um sentimento de perda, né? Algo que é bastante doloroso. Então, de fato, aí o que é preciso passar para o jovem é a ideia de que ele tem que ter um momento de um ato de coragem, não é isso? De falar assim, não, agora eu vou, entendi, né? Existem várias possibilidades, eu não nasci para tal, né? E eu vou continuar me construindo a partir daqui, né? E é o primeiro passo, porque novas escolhas vão se apresentar na vida dele durante a graduação, depois da graduação, na vida profissional, e ele vai continuar se transformando. Essa é a ideia. Bem, temos muito tema para muitas conversas ainda. Eu agradeço a participação do Rogério Duran, da Ana Bock, e até o próximo programa Desafio Profissão.